Bom, este pode ser polémico. Depois de lhe tirarem tudo o que tinha de mais importante, Lúcius entra na arena, agora um gladiador, para se vingar dos tiranos de Roma. Esta é a sinopse do filme e isto parece um bocadinho familiar, não é? Onde é que eu já vi isto? Pronto, começo já por aí, que é provavelmente o meu maior problema com o filme. Eu acho que ele é uma grande repetição e é uma repetição quase integral do primeiro. Eu tenho visto muitas reviews, muitas análises que estão constantemente a compará-lo com o primeiro. Eu não quero essencialmente compará-lo com o primeiro. Quando entrei no cinema não era propriamente essa a minha ideia. É uma continuação, tudo bem, são muitos anos depois, mas são filmes diferentes e compreendo que seja tentador compará-los, é quase inevitável, mas eu não queria fazer isso. No entanto, o próprio filme é uma repetição e ele próprio quase nos pede que nos recordemos do primeiro e que estejamos a compará-los, porque a parte principal do filme é muito idêntica. Temos um guerreiro forte, temos uma tragédia e temos uma necessidade de vingança. É a mesma coisa, ele até tem visões idênticas, acho que Máximos tinha, não tão bem executadas, mas elas existem e parecem-me muito desnecessárias desta vez. Além da própria personagem principal e da sua jornada ser idêntica à de Máximos, temos um general que é adorado pelo povo e é adorado pelo exército e é obrigado a fazer coisas que não quer. Onde é que eu já vi isto mais uma vez? O protagonista, que neste caso seria Lúcius, a criança do primeiro filme, vai ganhando também a adoração do público e a confiança dos outros gladiadores, mas parece que não há tempo suficiente para nos darem esse crescendo e parece que é mais repentino do que o primeiro, principalmente porque aqui não há assim tantos motivos para o adorarem ou para o seguirem. Isto fazia sentido no primeiro filme porque Máximos era um general, ele tinha a experiência, ele tinha a capacidade, ele sabia cativar, sabia motivar, era muito forte, era um bom lutador. Este rapaz não era general, não era gladiador. Ok, poderia ser um guerreiro que aprendeu a lutar, mas não faz o mesmo sentido. Ele ser tão forte e ser tão... e as pessoas querem tanto segui-lo e... Tudo bem que ele é filho de Máximos e a genética influencia, mas a genética não iria ter um papel assim tão importante. Muito mais importante teria a experiência dele, o que ele viveu, e isso fazia sentido na história de Máximos, nesta não faz tanto sentido. Eu não acho que esteja tão bem construída a chegada dele até ao ponto de ser admirado por toda a gente. E isto revê-se também nos diálogos, no discurso, onde não temos nem perto dos diálogos do primeiro filme. Não há momentos marcantes que eu tenha, pelo menos que me tenham ficado na memória. Não há aquelas frases como havia no primeiro, aquelas que toda a gente conhece. Are you not entertained? Are you not entertained? Aqueles diálogos, por exemplo, de Máximos com Juba são muito bons. To my boy. I tell him I will see him again soon. To keep his heels down when he's riding his horse. To my wife. That is not your business. Não existe nada disso. Os diálogos são muito mais fast food, digamos assim. Não tem a mesma profundidade, nem perto. Eu referi que não tínhamos tempo para nos afeiçoarmos a Lúcius, mas na verdade temos mais do que tempo. Eu acho que o filme é grande demais. Eu tiraria na boa uns 20, 30 minutos. Para mim, os primeiros 10 minutos são a melhor parte do filme. Daí para a frente vai ficando aborrecido à medida que o tempo passa. Obviamente isto é o que eu senti. Eu conheço pessoas que se divertiram bastante. Eu estava aborrecido a certo ponto. Apesar das lutas serem bem feitas, de haver muitos momentos bem feitos, o filme não me estava a cativar e não me estava a interessar assim tanto. A parte onde eu estava mais interessado e onde realmente não se sente uma repetição porque é uma parte nova, é a parte que envolve a personagem do Denzel Washington, que eu não acho que esteja tão cativante pela atuação dele. Não estou a dizer que é má, mas acho que não é por ser ele.
é porque a personagem dele realmente está envolvida num conflito político e de manipulação que eu estava interessado em ver como é que iria desenrolar. No entanto, a personagem dele, ou a prestação, parece demasiado gangster para o ambiente, ou seja, estamos a falar da Roma Antiga, e a forma dele estar não parece que condiz com o resto das personagens ou com o tempo em questão. Em alguns momentos eu achei que não condizia, que não assentava bem. De forma geral, parece-me tudo muito mais artificial. Temos agora outras personagens no poder que não explicam como é que elas lá chegaram, não tinham de o fazer, mas fica a curiosidade. Teoricamente elas também existiram na realidade e que são uma versão, parece uma versão barata e mais exagerada do Imperador anterior, do Commodus. Eu percebo que a função deles seja serem irritantes, mas eles estavam-me a irritar demais. A atuação ou a personalidade deles é exagerada demais para mim. São só maus e estúpidos por serem. Tudo bem que isto poderia ser mesmo assim na realidade, mas parece que há muito poucas consequências para aquilo que eles fazem. De forma geral, sinto falta de consequências neste filme, sinto falta de tensão. Eles estavam-me a irritar e com a personalidade deles ainda mais me estava a afastar do filme. O que eu acho destas personagens novas é que parecem, estes dois novos imperadores, parecem uma caricatura, parecem uma metáfora a pessoas poderosas, no sentido de crítica social demasiado explícita, que para mim perde a sua função, perde a credibilidade. O que eu gostava em Commodus é que ele era maníaco, era mimado, mas era muito realista e nós gostávamos de o odiar. Era uma personagem que nós gostamos por ser má. E eu não senti o mesmo aqui, longe disso. Falando em falta de tensão, eu senti que todos os momentos que podiam ter algum drama envolvido, ou a maioria deles, são feitos de forma tão rápida, tão repentina, tão sem tensão, que perdem o significado. Parece que deixam ali uma informação que deveria ser um tanto dramática. Olha, isto é assim. E a personagem fica só, ok, não gostei. Nós vemos no trailer que a Lucila revela ao Lúcius que o seu pai é o Maximus e a reação dele é quase inexistente. Eu não sei se era suposto, eu não sei se não percebi algo do filme que era suposto perceber. Já falei com alguns amigos que me dizem que teoricamente ele já sabia que era filho do Maximus. Como? Não revelam em nenhum momento, não mostram em nenhum momento que ele já saiba, nem no primeiro filme, nem neste. Portanto, eu acho que não era suposto ele saber e que quando soubesse, ok, deveria ter uma reação muito mais efusiva do que aquela que tem. E de forma geral o ator não consegue passar essa emoção, a não ser em cenas de ação e cenas agressivas. Aí ele consegue ter uma prestação digna. E falando desta parte da ação e falando obviamente das lutas, elas são o ponto forte do filme. Há umas partes muito bem feitas. E o meu computador acabou de ir para repouso. Elas são o ponto forte do filme. Ele é muito mais focado na questão do espetáculo, do fator uau, das arenas. Há partes bem feitas, de facto, mas algumas já vimos no trailer. Coliseu cheio de água. Há quem diga que é historicamente correto, há outras pessoas que acham que não, mas acho que a maioria diz que sim, que isto aconteceu mesmo. Tudo bem. Não aconteceu com tubarões. Tem tubarões que na verdade só estão lá para tornar a cena mais radical, porque eles não fazem grande coisa. Tem esta parte e temos os babuínos que também vemos no trailer, os babuínos de Chernobyl, porque estão mal feitos. Os efeitos não estão bons. A questão é que há momentos de luta que estão bem feitos, mas depois entram os efeitos especiais, os efeitos visuais, e não estão bons. Portanto, nem isso me conseguiu agarrar a 100%. Na verdade, muito pouca coisa me conseguiu agarrar a 100%. Lá está, a personagem do Denzel Washington, que mesmo assim tem momentos que era suposto serem de grande tensão, mas parece que não há isso. A personagem aparece com uma faca e não há um zoom na câmara, não sei. Parece tudo muito artificial. Epá, eu acho que esta coisa dos efeitos visuais, estamos em 2024, estas produtoras têm grandes orçamentos para os filmes, isto dos maus efeitos visuais já não deveria ser sequer uma questão, já não deveria ser um problema, já não deveria existir para estúdios grandes. Para pequenos é compreensível,
para grandes, já não. Ao longo dos anos tivemos tantos efeitos visuais tão bons da Disney, da Marvel. Porquê é que agora isto acontece? Não me faz sentido. Uma sequela a um filme de 2024 de um título tão grande apresentar estes babuinhos de Chernobyl não me faz sentido. Além de que, e isto pode ter sido uma expectativa que eu criei, eu estava à espera que me dessem mais contexto de como é que o Lucius não se manteve no poder. Portanto, ele era, se pensarmos no primeiro Gladiador, ele seria o legítimo herdeiro ao trono de Roma. Eu gostava de perceber mais esse conflito na família dele próprio, de como é que ele se sente. E eu acho que faltou muito disso. É tudo muito mais sobre a raiva dele, as lutas, a personagem do Denzel. O filme parece estar dividido entre estas coisas. Não cria uma grande conexão entre momentos. Na minha opinião, ganhariam mais em apostar neste drama político, neste drama social e na história do crescimento de Lucius, e não necessariamente nesta questão das lutas. E claro que isto ajuda a tornar o filme a ter mais ação. Para muita gente, para a maioria do público, se calhar é o que interessa. A mim não me cativou tanto. Eu queria ter visto mais do outro lado e não vi. Gostava de perceber o que é que aconteceu depois da morte de Commodus e não mostram nada disso. Como é que estes dois chegaram ao poder? Como é que foi a reação ao não existir Lucius para assumir o cargo? Nada disto é mostrado. Não tinham de o fazer. Claro que depende do guião. A pessoa que escreveu o guião é que decidiu o que é que ia acontecer ou não. Mas são coisas que me faziam sentido que nós víssemos e não há nada, mesmo nada, sobre isso. Além de alguns flashbacks que também são rápidos, não têm grande emoção, nada. Ok. E na verdade, a maioria dos momentos em que fazem menção a Maximus, ou que o Lucius recria algo que Maximus também faria, como passar as mãos na terra, não tem grande significado além de nos fazer ter algum momento de nostalgia, e é uma tentativa de conectar os dois filmes, sendo que eles não têm realmente uma grande conexão. Pondo isto tudo numa balança, a pontuação que eu atribuo a Gladiador 2 é um 4 em 10. Não gostei do filme, não me cativou, não me agarrou. Não vou dizer isto é um filme horrível, não é? Mas a minha experiência com o filme não foi agradável. Eu estava aborrecido. Há muitos momentos para mim que não fazem sentido. E olhem, não está nem perto do primeiro. Não tinha de estar, mas nem perto. Para mim, um primeiro é um 9 ou até um 10 de 10. É um dos meus filmes favoritos de sempre. E este aqui é muito esquecível. Não há nenhum momento que eu consiga dizer que foi super marcante. E cada vez que referem o Maximus, ou que vão buscar algumas coisas dele, parece quase uma ofensa por estar aqui, porque realmente não é uma boa continuação. Esta é a minha opinião sobre o filme. Agora gostava de saber de vocês. Digam-me quais são as vossas expectativas. Se já viram, digam-me o que acharam. Eu percebo que esta pontuação possa ser um pouco chocante, mas de facto, se os diálogos não me cativaram, se as personagens não me cativaram, se os efeitos especiais não estavam bons, a meu ver, se a história não é interessante, se é só uma repetição, faço a questão: para que é que este filme existe sem ser uma tentativa de ganharem mais dinheiro? É isso. Digam-me o que acharam do filme, se concordam ou não com a minha opinião, o que gostavam de ter visto diferente. Eu sou Oliveira, estás no Caverna Pop e eu conto ver-te no próximo vídeo. Tchau! Perdi o telemóvel.